Trabalho invisível, fruto inegável. Como Provérbios 31, transforma casa, finanças e respeito. E se a força que faltava nas suas finanças e no respeito que você recebe não estiver em fazer mais barulho, mas em fazer melhor o que ninguém vê, por que algumas casas florescem em silêncio, enquanto outras vivem cansadas mesmo com muito esforço? Provérbios 31 diz que o trabalho invisível tem um fruto que ninguém consegue negar. Se essa pergunta apertou algo aí dentro, fica comigo até o fim. No último minuto eu revelo o detalhe mais esquecido de Provérbios 31. E se você quer caminhar capítulo a capítulo nessa sabedoria prática, inscreva-se agora. Aqui, toda semana, a gente transforma trabalho invisível em fruto inegável. Provérbios 31 começa como um sussurro de mãe ao ouvido de um filho que governa. Lembra quem você é, protege o coração, escolhe bem onde põe a força. Depois muda o foco para a sabedoria encarnada no cotidiano. Alguém que acorda cedo, pensa longe, cuida de gente, decide com firmeza e fala com bondade. Não é uma vitrine perfeita, é um ritmo que sustenta. Enquanto muitos buscam reconhecimento, esse texto mostra uma vida que, sem holofotes, transforma o clima da casa, organiza as contas e faz a cidade notar. Ali tem algo diferente. Talvez você conheça o cansaço de trabalhar muito e ainda assim sentir que nada muda. Talvez falte respeito onde você mais investe amor. Provérbios 31. Não te convida a se violentar com mais pressão. Ele te chama a reencontrar o eixo. Confiança, disciplina, generosidade, palavra que cura, visão que age. Quando essas peças se alinham, o invisível ganha voz. O fruto aparece e o respeito deixa de ser mendigado para ser colhido. E é aqui que a sabedoria de Provérbios 31 começa a fazer sentido. Antes de qualquer conquista visível, existe um ambiente invisível onde tudo respira: confiança. O texto diz que o coração do marido confia nela e que ela lhe faz bem todos os dias. Confiança não nasce de discursos, nasce de previsibilidade. Quem você é hoje parece com quem você foi ontem e antecipa quem será amanhã. Numa casa assim, as conversas perdem o tom de tribunal, as contas deixam de ser campo de guerra, os filhos aprendem a descansar. A fidelidade diária cria um clima onde a alma desarma. Confiar também é competência moral. Fazer bem, não apenas não fazer mal. Isso exige escolhas silenciosas. Não usar a palavra como faca, não usar o cansaço como desculpa, não usar o dinheiro como prêmio ou castigo. Aos poucos a casa entende. Aqui a gente pode se entregar sem se perder. E quando a confiança se estabelece, algo poderoso acontece nas finanças e no respeito público. A paz organiza prioridades e a honra encontra endereço. Quem constrói confiança planta descanso. E onde há descanso, o fruto aparece sem barulho. Disciplina silenciosa que sustenta tudo. Antes que a cidade acorde, a lâmpada já está acesa. O dia não começa correndo atrás do atraso. Começa alinhando a alma. Prioridades claras, mãos preparadas, coração em paz. Essa disciplina não pede aplauso, mas todos sentem sua presença. O humor muda, as contas deixam de assustar, as tarefas param de brigar por atenção. O segredo não é fazer mais, é fazer primeiro o que governa o resto. Quem cuida da raiz não teme o vento. O ritmo fiel transforma pequenas ações em força acumulada. Planejar compras com sobriedade, separar o que é de cada área, antecipar o que pode dar errado, reservar energia para o que importa. Quando o invisível está bem cuidado, o visível floresce com naturalidade. E o respeito não chega como favor, ele nasce como reconhecimento. Visão que decide e mãos que agem. Antes de qualquer lucro, vem a cena menos romântica. Alguém parado olhando um campo. Não há aplauso, não há garantia. Há perguntas. Este solo recebe chuva? Há pedras escondidas? O preço faz sentido? A colheita compensa o risco? Em Provérbios 31, a sabedoria considera um campo e o compra. Planta uma vinha com o que ganha. Primeiro, visão que observa. Depois, decisão que assume. Por fim, mãos que trabalham. Assim nasce prosperidade limpa. Não a pressa de quem quer resultado instantâneo,
mas a coragem gentil de quem aceita o tempo da semente. Visão não é fantasia, é cálculo com esperança. Quem aprende a ver longe deixa de gastar força no que brilha agora e investe no que frutifica depois. Essa postura reorganiza a casa e as finanças. Em vez de compras impulsivas, escolhas com critério. Em vez de projetos que drenam, iniciativas que se pagam. Em vez de medo do futuro, preparo sereno. Reservas pequenas e constantes, oportunidades mapeadas, prazos respeitados. E quando a vida exigir movimento, a decisão chega sem estardalhaço, porque foi gestada no silêncio do discernimento. A cidade chama isso de competência. O texto chama de sabedoria. O respeito cresce onde os frutos falam por si e as pessoas entendem. Aqui, ninguém construiu sorte. Construiu caminho. No fim, força e delicadeza se encontram. Olhos que enxergam adiante, pés firmes no presente e mãos que não têm vergonha de trabalhar. Mãos que curam e repartem. Prosperidade verdadeira não nasce só de contas certas. Ela floresce quando a mesa tem lugar para mais alguém. Em Provérbios 31, a sabedoria estende a mão ao pobre e alcança o necessitado. Não é um gesto esporádico, é uma postura. Olhos treinados para perceber quem ficou de fora. Mãos acostumadas a abrir caminho. Generosidade não é o resto que sobrou do mês. É uma decisão que antecede o ganho. Por isso ela cura, quebra a lógica da escassez que nos faz guardar demais e rompe a vaidade que usa o dinheiro como aplauso. Ao repartir, a casa respira. Culpas antigas dissolvem. Comparações perdem força e a alegria volta a morar no simples. Essa prática também organiza as finanças. Quem decide ser generoso aprende a planejar melhor, corta excessos, negocia com sabedoria, cria reservas que existem não apenas para si, mas para responder com prontidão quando a necessidade chama. E, curiosamente, o respeito público cresce aqui. A cidade reconhece quem transforma recurso em abrigo. Não se trata de boas obras para vitrine, trata-se de coerência. A mesma mão que trabalha é a mão que sustenta. Quando a abundância passa por você, ela não para em você. Segue adiante como rio e rios não apodrecem. No fim, a vida devolve em paz o que a generosidade entrega em confiança. Relações mais leves, portas que se abrem e um nome que não pesa nos portões, porque foi gravado no coração de quem recebeu socorro. Preparação que vence o medo. Medo costuma crescer onde a vida é improviso. Quando tudo depende de um vamos ver, o coração vive em alerta. Um boleto vira ameaça, um imprevisto vira catástrofe, uma conversa vira tempestade. Em Provérbios 31, a cena é outra. Antes da neve chegar, a casa já está vestida. Antes da noite cair, a lâmpada permanece acesa. Preparação não é ansiedade vestida de planilha, é amor que se antecipa. Quem se prepara não controla o futuro, mas cria abrigo para quando ele muda de humor. O clima por dentro fica diferente. Os filhos percebem segurança, o cônjuge respira aliviado, as decisões saem menos no grito e mais no tempo certo. Preparar-se também educa as finanças. Pequenas reservas contínuas, lista de prioridades, compras planejadas, contratos lidos com atenção, prazos marcados no calendário, uma margem para o inesperado. A dignidade floresce quando o não é dito com serenidade e o sim vem acompanhado de responsabilidade. E o respeito, que tanta gente tenta arrancar na marra, aparece como consequência. A cidade confia em quem não vive apagando incêndio, mas mantendo a casa em ordem. Isso não é frieza, é cuidado. Não é perfeccionismo, é compromisso com a paz. O medo, então, perde voz. Ele ainda tenta assustar, mas encontra portas e janelas bem fechadas, cobertores prontos, azeite na lamparina. Onde a preparação mora, a alma aprende a descansar. E a tempestade do lado de fora deixa de ser um juiz do lado de dentro. Palavras que organizam por dentro. A casa pode estar limpa por fora e, ainda assim, viver desarrumada no coração. Grande parte dessa bagunça nasce do tom que escolhemos para falar. Em Provérbios 31, a sabedoria
Abre a boca com prudência, e a instrução da bondade está na sua língua. Não é doçura artificial, é firmeza que não fere. A voz que organiza é a que chega sem gritar, que corrige sem humilhar, que nomeia o problema sem transformar pessoas em problemas. Quando esse tipo de palavra passa a morar no cotidiano, discussões perdem a necessidade de vencer e recuperam o desejo de entender. O ar muda, a sala volta a ser lugar seguro, a cozinha deixa de ser tribunal, o quarto se torna abrigo. Palavras sábias não nascem apenas na hora de falar, nascem no silêncio anterior. É ali que se decide se a frase será ponte ou parede. Um pequeno intervalo para respirar, uma oração de uma linha, um ajuste de volume interno. Com o tempo, esse hábito devolve dignidade às conversas difíceis. Pedidos de perdão cabem sem justificativas, limites são colocados sem agressão, elogios deixam de ser raros e viram estratégia para regar o que é bom. E as finanças também sentem o efeito. Quando a fala é clara e bondosa, combina-se antes, evita-se retrabalho, negocia-se melhor, honra-se prazos. Respeito então deixa de ser exigido. Ele se oferece, porque quem escuta e fala assim se torna referência. O mundo pode continuar barulhento lá fora, mas a sua mesa aprenderá uma língua que acalma e orienta. É por esse idioma que a paz começa a falar. Honra que transborda para a cidade. Quando o caráter governa em casa, a cidade percebe. Primeiro quase sem barulho. Prazos cumpridos, promessas mantidas, gentilezas que não pedem recibo. Depois, em coro, filhos que se levantam com gratidão, relações que amadurecem, portas que se abrem porque o nome virou sinônimo de confiança. É assim que a honra nasce, não de campanhas, mas de constância. A dignidade se veste por dentro e cedo ou tarde aparece nos portões. Onde muita gente busca aplauso, a sabedoria busca coerência. Que a cidade, que pode até demorar, acaba reconhecendo quem sustenta a luz quando ninguém está olhando. Essa honra tem uma arquitetura própria. Começa com a paz que você semeia na mesa, passa pela precisão com que organiza as finanças, chega ao tom bondoso com que conduz conversas difíceis e se transforma em reputação. Não é perfeccionismo, é firmeza com graça. Por isso não teme o tempo. Elogios passageiros murcham, modas trocam de roupa, mas o respeito que nasce do temor de Deus cria raízes. A vida pública se torna a extensão natural da fidelidade privada. E quando o fruto aparece, não é para vaidade, é para serviço. Gente confiável recebe mais responsabilidade, não mais holofote. O segredo é esse. Quem não vive de plateia não fica refém do palco. Você não precisa provar nada. Os frutos falam por você. E onde os frutos falam, a honra encontra endereço. A marca que a cidade aplaude. Imagine a rua antiga ao entardecer. Portões de madeira, pedras gastas, mercadores fechando balanças. De repente, vozes se unem num elogio simples, porém raro. Não celebram beleza nem acaso. Celebram uma vida inteira de fidelidade. É aqui que a promessa do início volta como luz. O texto não manda a cidade aplaudir talento, carisma ou aparência. Manda aplaudir o temor do Senhor, a raiz oculta que fez tudo o resto florescer e os frutos que nasceram dessas mãos. O que é temor? Não é pavor, é alinhamento. É viver com o coração voltado para Deus de tal forma que decisões, palavras e dinheiro aprendem a obedecer. Por isso, o elogio é público, porque o segredo foi santo em silêncio. Essa é a chave que transforma casa, finanças e respeito ao mesmo tempo. O temor do Senhor dá bússola ao íntimo. A bússola guia escolhas. As escolhas constroem frutos. E os frutos, um dia, falam por si nos portões. A graça pode enganar, a beleza pode passar, mas a pessoa que teme ao Senhor não é moda, é referência. A cidade reconhece não o brilho do momento, e sim a constância dos anos. É como uma vela que nunca apagou. Pouca luz, todo dia, e por isso, luz suficiente quando a noite chegou para todos. Fé que vira gesto. Comece o dia antes do barulho. Um copo d'água, uma breve oração, 3 linhas no papel. O que é essencial,
o que pode esperar, o que devo entregar. Esse pequeno rito protege o coração da pressa e ensina as mãos a trabalhar com paz. Em seguida, olhe para o dinheiro sem medo. Separe o que mantém a casa viva, o que fará o futuro florescer e o que alcançará alguém além de você. Quando a generosidade entra no planejamento, a escassez perde o trono. Transforme conversas em lugares seguros. Antes de responder, respire e pergunte se sua frase cura ou inflama. Se curar, diga com clareza e mansidão. Se inflamar, adie até que a verdade possa viajar sem a raiva. Repare palavras antigas. Escolha uma pessoa e feche uma ferida com pedido de perdão objetivo. Ao mesmo tempo, regue o que é bom com elogios concretos, do tipo que sustenta a alma no meio da semana. Revise compromissos. Corte o que drena sem devolver vida. Sustente o que frutifica. Abra espaço para aprender algo que aumente seu valor no trabalho. Coloque no calendário um gesto regular de serviço. Uma visita, uma refeição, uma oferta, uma escuta inteira. À noite, apague as luzes por dentro. Gratidão por 3 coisas simples, oração curta, silêncio. O descanso é ferramenta de Deus para a gente responsável. Com o tempo, você verá o invisível ganhar corpo. Menos ruído, mais ordem, menos ansiedade, mais caminho. É assim que a sabedoria sai do versículo e vira casa, finanças e respeito. Trabalho invisível, fruto inegável. Talvez ninguém tenha visto as madrugadas em que você ficou. A planilha que ninguém agradeceu, o cuidado com que você pediu desculpas, a cesta que você deixou na porta de alguém, a decisão silenciosa de não responder no impulso, a disciplina de guardar um pouco por mês quando parecia pouco demais. Talvez ninguém tenha visto, mas Deus viu. É assim que Provérbios 31 respira. A força não nasce de aplausos, nasce de fidelidade, e a honra verdadeira não se conquista com barulho, mas com constância. Quando o temor do Senhor alinha o coração, a rotina vira altar. A casa aprende a descansar, as finanças ganham horizonte, a voz encontra bondade e a cidade reconhece um nome que não se vendeu ao curto prazo. Você não precisa provar nada hoje. Continue acendendo a sua pequena lâmpada, dia após dia. Continue escolhendo o que sustenta, repartindo o que cura, preparando o que protege, falando o que organiza. O que parecer apenas um gesto miúdo no calendário é, no reino, uma semente com endereço certo. E quando o tempo fizer a sua parte, o fruto será inegável. Gente confiável atrai confiança, mãos abertas atraem caminhos, caráter firme atrai respeito. No fim, a beleza passa, o favor muda de direção, mas quem teme ao Senhor permanece. É por isso que a cidade aplaude, e não por vaidade. Aplaude porque reconhece vida que virou abrigo. Hoje, isso pode começar em silêncio e, ainda assim, mudar o som da sua casa inteira. Um passo agora. Se esta mensagem encontrou você no meio do barulho, escolha um gesto silencioso hoje. Escreva uma linha no papel com a sua microentrega de amanhã, separe um valor pequeno para a generosidade do mês, envie uma mensagem de reconciliação ou agradeça a alguém pelo trabalho invisível que sustenta a sua vida. A palavra ganha corpo quando vira hábito. Se isso tocou seu coração, compartilhe com quem precisa de direção mansa e deixe nos comentários qual passo simples você vai praticar nesta semana. Se quiser continuar caminhando com a sabedoria de Provérbios, inscreva-se. Eu estarei aqui para acender essa pequena lâmpada com você, dia após dia.